Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? A gente sempre lembra da importância de compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecendo e por isso mesmo consolando as dores do mundo, né? Das criaturas que estão imensas, né? A mensagem espírita ajuda no nosso reequilíbrio, ajuda com que a gente encontre a nossa serenidade para a gente enfrentar os desafios da vida. Então vai lá, se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos siga nas nossas redes sociais. Hoje, gente, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo, né, a inspiração do nosso Mestre Jesus, para que a gente faça uma boa reflexão, né? Nós vamos falar da necessidade de nós buscarmos as coisas do Espírito, né? Buscarmos a eternidade, não é? Tem uma mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, é a mensagem 169, cujo título dá o nome ao nosso programa, Busquemos a Eternidade. Emmanuel vai começar citando uma passagem de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, né? Está lá 4,16. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E isso é verdade, né? Emmanuel diz assim: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico, né? Quando a gente pensa nessa frase de Emmanuel, né, a gente se lembra de que as enfermidades, que muitas vezes são dificuldades que nos constrangem a modificação na nossa rotina, né? Agora, a gente precisa aceitar essa dificuldade, né? E não colocar por fardo de aflição que nos arrase as energias a questão da enfermidade, né? Mas aceitar realmente a dificuldade por ensinamento, né? Que nos habilite a mais ampla aquisição de experiência. Então, não vamos nos rebelar contra a enfermidade, porque além de não resolver absolutamente nada, né, piora a situação ainda, né? Graças ao Pai, nós temos condições de afastar a grande maioria das enfermidades aí com os recursos curativos de que nós já dispomos. E aí Emmanuel diz: busquemos a eternidade. Bom, nós somos espíritos, né? Vivendo experiências sucessivas na matéria. Né? Para quê? Para que a gente se aperfeiçoe intelectualmente, moralmente, né? São as duas vertentes. E aí vai, né? O aperfeiçoamento emocional, espiritual, né? Então nós somos imortais. Nós temos toda a eternidade a partir do momento em que nós fomos criados pelo nosso Pai. Simples e ignorantes, para a gente buscar o nosso aperfeiçoamento, atingir a perfeição, né? Agora, nós não vamos atingir a perfeição, não vamos evoluir, não vamos nos aprimorar enquanto o nosso pensamento estiver voltado para a matéria. Né? Claro que a experiência na matéria é indispensável para a nossa evolução, mas eu não posso ficar preso ao materialismo, né? Então, enquanto eu não compreender realmente que eu sou um espírito imortal, que vive experiências na matéria para que haja progresso, evolução, o meu caminho fica prejudicado, né? Como é que eu vou buscar a eternidade se os meus pés estão atados àquelas correntes pesadas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da raiva, do ódio? Se os meus sentimentos, meus pensamentos ainda estão presos ao mundo material, né? Então veja a quantidade aí de espírita, gente, tem medo da morte, né? Aí nós não precisamos pensar então de modo diferente, né? Realmente apreender os ensinamentos de Jesus e da doutrina e começar a agir como espíritos imortais que somos? Pois é. Emmanuel vai dizer assim: moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência.
em qualquer circunstância orgânica que nos qualquer situação de complicação orgânica, né, que nos atinja, a gente não pode entregar o nosso espírito às preocupações dolorosas, né? A gente precisa buscar reagir contra elas. Esses estados são sempre muito negativos, né? E não atraem as influências melhores do plano espiritual. A enfermidade é transitória, como tudo, né? E olha, quando a gente passa por uma enfermidade, a gente precisa analisar pela ótica da justiça, né? Que está aí funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que nós mesmos acalentamos. Gente, a nossa mente é extremamente poderosa para instalar doença e desarmonia, né? Mais do que qualquer bactéria ou vírus conhecido, né? Então, vamos tomar conta daqui, ó. É bom que a gente se lembre que para que a moléstia não atinja a alma, nós devemos nos atentar aí para a advertência de Jesus, né? Vigiai e orai para que não caia em tentação. Pois é. Emmanuel continua este texto dizendo: a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Gente, tem gente jovem que se sente aí pior do que um idoso de 90 anos, não é? Olha, Emmanuel, juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Né? André Luiz tem uma frase no livro Correio Fraterno, né, que ele fala que a vida é a essência divina e a juvenilidade é seiva eterna do espírito imperecível. A nossa juventude está no espírito, gente, porque a carne envelhece realmente, mas a juventude está aqui, ó, no nosso íntimo, né? É por isso que Emmanuel diz que a juventude não é estado de carne, mas do espírito imortal, né? Quantos jovens nós vemos aí que parecem realmente ter 90 anos de idade, né? E quantos idosos aí estão parecendo ter 30? De tanta disposição para viver, né? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Emmanuel vai dizer: lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Isto é uma verdade incontestável, né? Porque o desafio, o obstáculo, o problema, o fracasso, a dor, são, na verdade, forças milagrosas da vida que nós precisamos aprender a utilizar na superação das nossas próprias fraquezas. Gente, o mundo é uma grande escola, onde a gente pode obter o triunfo, a vitória, desde que nós nos entendamos como espírito. Né? Porque o triunfo real, ele pertence ao espírito, que soube descobrir a grandeza do próprio sacrifício e aceita o sacrifício com humildade, com amor e com alegria. Então, em toda parte, a gente vê realmente muita provação, né? Muitas vezes, provações que só produzem desalento, lágrimas, enfermidade, morte, né? Quando nós nos guardamos na fé, né, na confiança em Deus, quando nós passamos a compreender que a dor faz parte do processo evolutivo, aí nós enxergamos que o sofrimento gera o quê? Dignidade, inspiração luminosa, respeito, heroísmo. Vamos tomar como exemplo Jesus, nosso mestre, que transformou toda aquela aflição do Calvário em luz imperecível para nós, não é? Então, o que que nós faremos, então, com os nossos sofrimentos? Que na maioria das vezes são tão pequenos, né? Vamos aprender a ultrapassar esses desgostos, né? Que às vezes são tão insignificantes na nossa luta, e aí a gente vai vencer de modo mais fácil as sombras aí que ainda nos separam da vida verdadeira, né? Olha, cada um de nós que pegue aí a sua cruz e converta essa cruz em asas luminosas, né, para a nossa ascensão.
Emmanuel continua dizendo: o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. A doutrina espírita, gente, ela sempre recomendou a cada criatura, desde as primeiras horas dela, através dos emissários das esferas superiores, uma reforma urgente, inadiável, que é intransferível, que é o quê? O aperfeiçoamento, a reforma de cada um de nós. Mas em qual base eu vou me reformar? Na base que Jesus traçou para nós no Evangelho. Então, essa reforma ela é interior, é lá na nossa intimidade, no âmago do nosso espírito. Toda forma exterior, né, baseada na boa intenção, é sempre louvável. É, mas a reforma primeira é a interior. Né? Por exemplo, antes eu era preguiçoso ali, não gostava de fazer nada. Aí eu modifico a minha postura. Começo a me movimentar, fazer o bem ao próximo, começo a ajudar, trabalhar, estudar, não é? Pois é. Então, essa renovação é essencial. Todos nós, ignorantes e sábios, justos e injustos, nós podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Agora, acima de qualquer coisa, é preciso que nós sejamos bons, né? André Luiz, no livro Opinião Espírita, fala que o Espiritismo nos adverte de que todas as modificações por fora, ainda que dignas, né, são reformas de metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. A reforma é aqui, ó, dentro. Emmanuel vai dizer: recorda Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Cada experiência, gente, que nós temos na matéria, ela é uma oportunidade nova de aperfeiçoamento, né, do espírito, que invariavelmente, por mais que nós sejamos teimosos, por mais que nós nos rebelemos, por mais que nós nos prendamos à maldade, né, que nós nos revoltemos, não tem outro destino que não seja evoluir. Né? A gente pode demorar o quanto a gente quiser nas trevas em nós mesmos, mas no primeiro levantar de olhos para o alto, a gente enxerga a nossa destinação, que é a luz. Né? Emmanuel vai dizer: descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas de enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Gente, nós precisamos nos entender como espíritos imortais, buscar a imortalidade através do nosso aperfeiçoamento. Né? E aí nenhum de nós vai se aperfeiçoar sem Jesus. É preciso estar com Ele na nossa caminhada. Lá na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Né? O Carlos Bacelli tem um livro com o Chico Xavier, Páginas de Fé, em que o Espírito Irmão José traz uma linda mensagem cujo título é Em Cristo. E é uma mensagem pequenininha, e eu vou terminar nossas reflexões de hoje com essa mensagem. Olha que coisa linda. Quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Vive no mundo, mas não mais pertence ao mundo. Sofre, mas não mais amaldiçoa a dor. Chora, mas não mais se revolta ou desespera. Luta, mas não mais deserta no campo de batalha. Tropeça, mas não mais se acomoda na queda. Serve, mas não mais espera ser servido. Perdoa,
mas não mais ofende a ninguém. Semeia, mas não mais se aflige pela colheita. Como que renascendo dentro da própria vida, tudo ganha aos seus olhos um significado profundo. A luz do discernimento lhe clareia os passos e ele agora sabe para onde caminha. As suas mãos se transfiguram em estrelas do céu brilhando no chão terrestre. Os seus lábios apenas se movimentam sob a inspiração divina, e os seus ouvidos se mostram sintonizados com a eterna canção do amor universal. Valendo-se das experiências do passado, o homem renovado em Cristo Jesus faz-se o precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade. Busquemos a eternidade com Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Fiquem todos na paz do nosso Mestre e até a próxima. Tchau.